Aí a gente começa a ver, por exemplo, existe uma fase que que a gente fala que é o complexo de Édipo, muita gente deve ter ouvido falar. E, variando de faixas etárias, estudiosos falam que em torno de 5 anos. Freud, por exemplo, outros dizem que é antes ou depois. O que é isso? É justamente esse momento em que a criança ela acha que a mãe é dela. O mundo é dela, a mãe é dela, e tem uma pessoa extra ali que está atrapalhando isso. Ela percebe que ela quer ficar o dia inteiro, a noite toda com essa mãe. E existe uma terceira pessoa que atrapalha isso. E meio que ela até desafia fases em que a criança começa a desafiar a autoridade de pai. Porque ela quer continuar com aquela vidinha dela. Se o pai, a figura do pai, não se impor nessa fase, vai gerar um futuro problema. Porque o pai que entra, chega para o filho e fala, não, ela é minha. Aí, assim, na criança cria uma frustração. Como assim eu não posso ter ela 24 horas? Porque de noite ela não está comigo, tem que estar com ele. Então, são essas pequenas frustrações que o pai vão impondo com a sua presença, que é esse superego, é que vai ajudando a criança a o quê? Fortalecer a questão até da autoestima dela. Por quê? São as frustrações, por incrível que pareça, que faz a criança amadurecer. Porque quando ela lida bem com essa questão, é a famosa, como a gente fala assim, tem pessoas que não sabem lidar com frustrações, com problema, fica perdida. Nesse momento em que a criança é castrada e frustrada em relação a tudo que ela quer com a mãe, ela aprende a desviar a atenção dela, que é 100% para a mãe, para outras coisas. Sabe a famosa ressignificar? Que a gente fala tanto, ressignificar a vida, ressignificar os problemas. Esse ressignificar, o adulto aprende nessa fase. Ele tem que ressignificar esse momento. Essa coisa que ele tem com a mãe, que ele não vai poder mais ter 24 horas. E é o famoso, ele tem um limão e ele aprende a fazer a limonadinha dele. Isso ele leva para a vida. Então, todas as fases da vida dele que ele precisar ressignificar, ele vai saber ressignificar. Porque ele foi castrado e foi frustrado por um pai que exerceu a lei, a autoridade. Então, a função paterna entra aí. Ele que dá limites, ele até ajuda na autoconfiança, ele faz a criança aprender a lidar com problemas, a respeitar o direito do outro. Esse respeitar o outro vem do pai, que ele vai levar para a vida. E aí a gente vem em cima disso, isso seria o quê? Que é o ideal, que a gente fala triangulação perfeita. A função de mãe, a função do pai. Porque o papel eles podem ter e não exercer essa função. É óbvio que muitas famílias não têm essa possibilidade, como muitas mulheres, mas um avô, um tio, uma figura masculina, forte na vida dessa criança, pode exercer essa função de forma eficaz. Então, a gente tem que entender exatamente isso, a questão do paterno e a importância. Por mais que se tente tirar isso, o patriarcado, ele começou a perder a força dele, de certa forma, no século XIX. Porque até então, o patriarcado, que as feministas falam, né, opressor, machista, ele era institucionalizado. Realmente era uma instituição onde o homem ele era soberano e absoluto em bens, filhos e esposa. Bom, no século XIX, de certa forma, as mulheres começaram a ganhar voz e grandes expoentes de mulheres começaram a aparecer, cientistas. Porque também foi uma época em que começou o racionalismo alemão, entendeu? E esse racionalismo, ele começou a influenciar geral uma série de coisas, inclusive muitas mulheres que foram apoiadas. E muitas mulheres fizeram muita coisa. Para você ter uma ideia, o urânio, que hoje se usa muito em usina nuclear, tudo isso. Ninguém conhecia esse urânio.
que criou raio-x, ressonância magnética, que hoje faz, sabe, tanta coisa boa. Quem descobriu esse elemento foi uma mulher. E foi uma luta para ela conseguir se impor para isso. Então, quer dizer, coisas boas, sim. O problema é que, quando entra outras facções, que é onde a gente depois, se der tempo, fala sobre isso. Vamos focar aqui, senão a gente desvia, né? Muito assunto. Então, quer dizer, e esse patriarcado, ele veio de Roma, que era a pátria romana, onde os homens, eles tinham direito absoluto sobre a mulher, como tinha com uma cabra, né? Então, ele, se quisesse matar a cabra e matar a mulher, é problema. Isso vem de lá. E até isso, olha como é que a Bíblia versa sobre isso. Paulo, é um debate muito surreal, né? Mas lá em 1 Coríntios, quando ele fala no 1 Coríntios 7, que ele começa a versar sobre casamento. E aí, lá pelo, acho que 10 e 11, ele começa a falar que a mulher não pode separar, e aquela coisa toda, a questão do divórcio. Então, ele fala as funções do marido é a função da mulher, e casou tem que ficar, aquela coisa toda. Mas por conta dessa pátria romana que exercia-se na época, o que estava acontecendo? Muitas mulheres que eram esposas casadas com romanos se convertiam ao cristianismo. Então, a quantidade de mulheres esposas de romanos e romanas que estavam se convertendo estava sendo muito grande. E os maridos, eles estavam matando essas mulheres quando descobriam que elas eram cristãs. Então, a gente fala assim que Paulo, na sua infinita misericórdia, Deus, quando o inspirou, ele deixou uma terceira via. Porque essas mulheres, por conta de querer cumprir o que Paulo escreveu ali, elas não se separavam, se submetiam e muitas morreram. Morreram mesmo. Foram mortas porque o marido descobriram que elas eram cristãs. E Paulo, quando soube que estava acontecendo isso, ele colocou uma terceira via, que a gente fala, está escrito na Bíblia, a gente, né, os teólogos falam a terceira via, que é quando ele fala assim, né, mulher não deve se separar do marido. Porém, tem um porém. Você lê, acho que no 11, depende da versão. Porém, se separar, mantenha-se em celibato. E, se possível, depois reconcilie-se, volte para o seu marido. Por que ele estava falando isso? Era uma chance que ele dava para as mulheres em questão de se a sua vida estivesse em perigo, ela se afastasse desse marido. Por um tempo. Até o furor dele abaixar, ou até ele entender essa questão da conversão dela. Então, isso é um achado. Foi um achado para muitas mulheres que até hoje sofrem. Né? Ah lá, no 11. Se, porém, ela se separar, esse porém, ele fala assim, se, porém, isso acontecer, aí vale-se várias necessidades, ele fala assim, mantenha-se em celibato. Porque se sair do celibato, aí é adultério, está pecando. Então, mantenha-se em celibato, longe desse homem, por um tempo, até, Deus, faz o que tem que fazer, esse homem, né? Porque às vezes o homem, logo assim que ele descobria, o furor do momento, tudo que diz a briga, o furor do momento, muitas coisas acontecem no momento da ira. E depois que a pessoa pensa um pouco, relaxa, reflete, ela pode tomar uma outra atitude. Então, essas mulheres, elas tinham, diante de Deus, como cristã que não queria pecar, elas acharam, a gente fala assim, na lei de Deus, mais um agrado, um acolhimento para elas se afastarem, pode ir na casa da mãe, ou voltar para casa dos pais um tempo, até esse homem abaixar esse furor, eles conversarem, e aí ela fala, volte para o seu marido. Né? Então, isso vinha desde lá, esse pátria romano que veio no século XIX, isso foi acabando de vez. E a Primeira e a Segunda Guerra Mundial foi o ponto fatídico para o crescimento e empoderamento das mulheres
porque até então elas diziam que mulheres não faziam o que o homem fazia, e as mulheres, depois que os homens foram para a guerra, elas assumiram as indústrias, né? E assumiram e foram construir bazuca, foi construir espingarda, elas entraram nas fábricas, porque as fábricas tinham que continuar enquanto os homens estavam lutando lá na Europa. E essas mulheres saíram do fogão e entraram nas fábricas para construir até as armas que os maridos iam precisar lá. Então, ali entrou essa vertente que destoou muita coisa. Mas, voltando, o patriarcado. Então, o pai, a função do pai, essa ausência paterna, ela gera feridas. Feridas profundas no ser humano. E aí, assim, por exemplo, também no complexo de Édipo, deixa eu fechar isso aqui com vocês. Nesse momento também é uma fase em que o menino e a menina, quando é castrado, quando é frustrado, já reparou, todo mundo às vezes fala, tem uma fase que a menina é muito grudada com o pai, é princesinha do papai, grudadinha com o papai, e o menino é muito mais grudado com a mamãe, é nessa fase. O complexo de Édipo, ele vai quebrar isso, porque a menina também começa a competir com a mãe em relação ao pai, porque ela quer o pai para ele. O pai é meu pai, eu sou a princesinha, papai faz tudo que eu quero, é um fofo. E minha mãe é quase que uma competidora. Aquela coisa de leoa com a leoazinha. E aí, nesse momento, quando ocorre o complexo de Édipo, a menina reconhece a supremacia da mãe na vida dela. Então, mamães e filhinhas que têm problema não elaboraram bem essa hierarquia naquela fase. Por quê? Ali a filha reconhece a supremacia e a autoridade da mãe. E que aquele pai, aquele homem, não é para ela da maneira que ela pensa, é da mãe. Mas a menina cria um referencial de homem com aquele pai. Então, assim, a criança não sabe o que é ser homem ou ser mulher, no sentido assim, de funções, como é que tem que agir. Ela aprende tudo com o pai e com a mãe na observação. Então, a filha observa a mãe, os trejeitos da mãe, como a mãe se relaciona com esse pai, e ela vai arquivando. E pior, assim, a criança, né, o bebê em si, a pessoa fala que trabalho, é difícil, mas assim, o ser humano ele só precisa de duas coisas na primeira infância. Duas coisas. Que é a que a gente fala nutrição e proteção. Então, uma criança que é bem nutrida, alimentada, tudo direitinho, e se sente protegida e guardada, ela cresce saudável. O ambiente vai determinar essa estabilidade. Para você ter uma ideia, e não foge muito dos animais, porque se você observar os felinos, os filhotes, tudo que a mãe dá para eles é alimento e eles observam como é que ela age. Os filhotinhos estão observando como é que a mãe caça, quando a mãe se esconde, como a mãe age em determinadas situações. Aí eles vão e reproduzem isso com os irmãozinhos. Então, a felina só dá para o filhote a nutrição e a proteção, para ele desenvolver até um tempo. Ele tendo essas duas coisas, esse filhote vai para a luta. Ele encara a savana pro resto da vida dele. O ser humano é a mesma coisa. Então, uma falha na alimentação na primeira infância, desnutrição dá problema? Dá problema. Psíquico, emocional, sim. Fisiológico, sim. Crianças que não se sentem protegidas, num ambiente onde se sente sempre acuada, abusada, é uma criança que desenvolve altas ansiedades, insegurança, autoestima baixo, se sente sempre oprimida, opressiva. Então, um adulto que vai levar isso para a vida, quando lidar com qualquer situação, ele vai sempre se recolher, ele vai fugir, ele vai temer. Então, você vê com as duas coisas básicas, você constrói isso. E tudo isso
é dentro de um seio chamado família. A família, ela é a construção basal, é a linha da ponta e ela é o final, porque até o final da nossa vida, a família sempre é o nosso norte. Não tem o que fugir disso. É por isso que, de tudo que a gente escuta, a família ela é basal para ser destruída. Porque essa doutrinação, vamos falar de doutrinação, ela, de certa forma, a gente fala assim, nossas faculdades hoje estão absurdas. Né? Então, os jovens, eles estão passando estreito nessas faculdades. Então, gente, não está mole, não. E a gente fala assim, nossa, mas como é que esses professores chegam a esse ponto? Eles estão surtados. Todos os professores, todas as faculdades, Rio de Janeiro, eu converso com meninos de várias faculdades federais, da UF, sei que, minhas sobrinhas estão no Rio de Janeiro, e são unânimes. Mas a gente mas como é que todos os professores no Brasil inteiro estão desse jeito? Que loucura é essa? Aí a gente vem numa coisa chamada doutrinação. A doutrinação, de certa forma, que eu tenho estudado na escola, né, no meio educacional, que eu já acho errado esse tema educação. Porque educação quem dá é a família. A escola, ela ensina. O correto seria instituição de ensino. Ensinar matemática, geografia, ciências políticas, essas coisas todas. Agora, educação, educar, é familiar. Então, até esse termo, né? Até esse termo ele foi transferido para as escolas. Então, o que acontece? Na década de 80, surgiu um movimento piagerismo. Eu já falei isso uma vez na igreja, mas muitos irmãos às vezes não sabem. Quem foi Piaget? Piaget, ele vai revolucionar, digamos assim, porque veio pós-ditadura militar. E aí, com essa pós-ditadura militar, eles quiseram revolucionar as instituições de ensino, e aí entrou Piaget, né, com um método de piagerismo, onde se dizia que a criança, o professor, ele tinha que descer no nível do aluno e ver o que o aluno quer. E construir toda a aula e todo o ensino em cima daquilo que a criança e o aluno quer. Ali já começou a primeira grande doutrinação, tirar a hierarquia do professor. Então, o professor não é mais aquela figura de respeito que se coloca e coloca o professor de igual com o aluno. Então, o aluno já vê o professor como igual, o coleguinha que senta do lado dele. E que se ele quer A, o coleguinha quer B e o outro coleguinha quer C, o professor, não interessa se o professor quer D. O professor vai ter que fazer o A, o B e o C. Aí, nisso, se formaram ali os futuros professores que vieram depois se alinharam com o quê? Eles já foram doutrinados com Piaget, ensino fundamental e médio, que aí depois o quê? Eles fizeram a faculdade, se formaram futuros professores que entraram com a linha de Paulo Freire, que é até hoje. Paulo Freire já diz que a construção do saber é o aluno que faz também. Então, tudo que o aluno quer fazer, da forma que ele quer fazer, da maneira que ele quer fazer, então o professor tem que ouvir o aluno. Aí esses professores que vieram de Piaget doutrinados, tipo, sem hierarquia, professor é igual aluno, agora esses professores estão dando aula para essas crianças que os pais levaram para a escola, e ali eles estão doutrinando essas crianças, porque eles já foram doutrinados lá atrás, gente. Tá fácil para eles. Aí essas crianças que foram doutrinadas década de 90, década de 80, 2000, foram para a faculdade, foram doutrinados e hoje são os professores que estão nas universidades. Vocês estão entendendo a lógica da coisa? Como é que essa doutrinação vem vindo desde lá de trás? E é por isso que hoje, esses professores enlouquecidos e doutrinados, que é uma milícia,
Eles já foram construídos desde lá de trás. E aí a gente fala, meu Deus, nós temos que criar dentro de nossas casas uma linha de resistência. Porque essa linha de resistência dos filhos hoje, desses pais, né, com os conceitos de família e cristão, enfim, que vão bater de frente lá com essa geração que vai vir doutrinada também. Sempre Deus vai querer e vai formar os remanescentes fiéis. E nós, como cristãos, nós temos que estar o tempo inteiro firmes nisso. Porque somos nós aqui, nossos filhos, netos, seja o que for, é que vai ser a ponta de lança para bater de frente com tudo que está para vir lá na frente, que é pior do que hoje. Né? Não vamos ficar aqui plausiando. A gente está numa crescente. Se a gente crê que a Bíblia é inerrante e é real, a gente sabe que a gente está caminhando para uma grande luta e guerra e coisas estão por vir. Né? Não vamos ser sinceros. Mas nos cabe hoje, essa geração de hoje, que resistiu àquela doutrinação lá atrás, passar adiante o legado. Porque são esses meninos que vão enfrentar isso lá na frente. Então, a doutrinação, ela vem desta forma. E eu nem vou entrar, né, na ideologia de gênero, para não ter muito tempo, porque também é outra pauta, e eu sou obrigada a estar nessas conferências, e a coisa, gente, é pesada. Não tem noção. Quando eu parar para falar sobre isso, gente, tá metro de conversa. Então, aí voltando, né? Aí entra de novo essa questão da paternidade. A paternidade, ela foi desconstruída, veio sendo, é por isso que eu estou falando, a coisa vem sendo desconstruída. Porque hoje nós vemos o quê? Se você tira a lei da infância, se você tira a frustração dos jovens na infância, se você tira os limites desses jovens, são os jovens que estão hoje aqui. De tanta coisa que falaram, são jovens que não têm limite, que não sabem lidar com frustração, não sabem lidar com não, e estão adoecendo, e são cheios de discurso e narrativa, mas sem base nenhuma, para o que eles nem sabem por que eles acreditam naquilo. Outro dia eu vi uma foto de um menino de 18 anos, homossexual, com a blusa do Che Guevara, né? E fazendo aquelas poses. Gente, se esses meninos soubessem... Quem foi Che Guevara, gente? Che Guevara, ele trucidava homossexual. Ele fuzilava homossexual. Ele mandava em bando de... Tipo, campo de concentração para destruir. Todas as pessoas não tinham liberdade de expressão, mulheres que se levantavam eram mortas, homossexuais eram trucidados. Então, eles acham que se Che Guevara ressuscitasse e estivesse aqui com a gente, eles iam continuar podendo ter essa vidinha de balada, entendeu? De falar o que é na internet, de lacrar. Ele não tem noção do que é isso, do que é aquilo pelos quais eles estão lutando. Então, são jovens que perderam isso lá atrás porque a figura masculina, paterna, vem sendo destruída. E está se exaltando o quê? Figuras femininas. E o problema é que a figura feminina, como eu já falei no início da triangulação, ela gera o quê? Que tipo de sentimento? Emoções, pulsões incontroláveis. Porque a questão de segurar, quem segura, por incrível, as rédeas, é a figura paterna. Eu vejo muitas mulheres que dá certo, e a gente vai falar sobre isso, vou ver se dá tempo de falar isso rapidinho no final. Sim, que são sozinhas e que, por incrível que pareça, construíram filhos excelentes. É possível, sim, né? Sem ser feminista, sem levantar bandeira, nada. Mas aí também da palavra de Deus explica isso também, e eu vou ver se dá tempo de falar. Então, por exemplo, tem mulheres que se intitularam assim: eu sou pai, né? Sou pai e mãe, sempre fui, bate no peito. Gente, tem famílias que estão precisando dessa figura paterna, tem mulheres que estão com filho, que não sabem o que fazer com esses filhos.
e bate no peito que apanha. Nós que somos espirituais, vamos espiritualizar agora rapidinho, glória a Deus. Se no mundo espiritual você declara que você é pai e mãe, é como se você falasse, no mundo espiritual declarasse, eu sou pai e eu sou mãe. Eu não preciso do pai, porque eu já sou esse pai. Aí Deus não entra, porque você já se auto-instituiu pai e mãe. O problema é que a mulher não é. A mulher, quando ela se conscientiza para aquilo que Deus a criou, ela é mulher e ela é mãe. Se ela chegar diante de Deus e falar, Deus, eu sou uma mãe, e eu queria que o Senhor fosse meu marido, meu pai, pai dos meus filhos, é como se tivesse um vazio que eu queria que o Senhor ocupasse na minha vida e na vida dos meus filhos. Aí Deus entra. Porque a pessoa não se colocou no lugar dele. Porque ele é o pai. Então, gente, a gente tem que tomar cuidado com essas lacrações. Que eu escuto muito lacrações na igreja. Feminismo, gente, não bate com o cristianismo. Infelizmente, lamento informar, não tem nada que bata. E dizer que Deus, esse pai, né, é machista opressor, gente, se você ler a Bíblia inteira, você acha N versículos onde Deus exige a proteção e cuidado com as mulheres e os órfãos. E aí a gente entra quando eu li lá, que Deus é Deus que instituiu, cuide dos órfãos e cuide das viúvas. Porque Deus sabe que uma criança órfã, ela não teve a triangulação, a construção na primeira infância. É uma criança completamente perdida, sem valores, angustiada, tenebrosa e precisa de ajuda. Precisa de cuidado. Precisa da função paterna. Ela pode até não ter o pai biológico, ela é órfã. Mas se alguém exercer a função paterna, essa criança se ergue. E existem casos e casos de delinquência, de uma série de coisas, em que as pessoas tomaram essas crianças com muita paciência, recuperaram essa criança. Algumas consequências, né, das feridas paternas que deixa no ser humano. Por exemplo, a sensação de abandono, baixa autoestima. Gente, a nossa autoestima é construída com o paterno, por incrível que pareça. Porque é essa segurança, por incrível que pareça, do limite, da frustração, da lei, é que nos faz nos conhecer, termos na nossa uma identidade. Porque eu conversando com uma amiga, né? Quando você conhece quem você é, para que Deus te chamou, né? Quando você tem um foco, você deixa de se preocupar com tanta besteira. Disse-me-disse, o que o outro fala ou deixa de falar. E é uma coisa tão legal que quando Jesus lavou os pés dos discípulos, e aquilo era uma subserviência absurda. É o baixo dos baixos. Que os escravos, aqueles piores dos escravos, os piores, é o que ficava na porta lavando os pés de quem entrava. Mas Jesus quis mostrar que, independente do que ele estava fazendo, ele sabia quem ele era. E aquele gesto ele não deixaria de ser Jesus por conta disso. Então, quando a gente descobre a nossa identidade, é essa autoestima que a gente tem. A gente descobre nosso caminho. Então, independente do que a gente faça, independente do que aconteça, não nos abala. Porque a gente sabe quem a gente é, de onde a gente veio, quem nos forjou. Entendeu, gente? Então, essa questão da autoestima está muito ligada com o paterno. A função paterna, essa função masculina, essa figura, né? Drogas, gente, para ter uma ideia, o sistema prisional, né? Pesquisas mundiais comprova-se que 90% de todos os que estão ali presos têm disfunção paterna. Ou ausência, ou perda, ou omissão. Tem a mãe, mas não tem o pai. Então, só aí a gente para pensar o que já pensou? Em 90%, de uns 80%, 90% de um sistema carcerário mundial,
E a pesquisa comprova que tem um problema da paternidade na vida desses presos e presas. Um professor de paraquedismo, ele fez um experimento, ele é cristão. Aí ele fez um experimento que ele dava aula de paraquedismo. Enfim, aí ele pegou um grupo de jovens e deu as aulas, tudo ali direitinho, aquela empolgação. E no dia que foi do primeiro salto, somente 30% dos alunos que estavam ali se jogaram de cara. Os outros 70% não quiseram e foi um cuvu que não foi. E aí ele começou a pesquisar a vida desses alunos, desses 70%. E ele descobriu que esses 70% tinham disfunções paternas. E justamente é a função paterna que nos cria a questão de a coragem, a força para se jogar, a ausência, a destreza, a ousadia. Isso tudo a gente aprende com o pai, a figura paterna. E essas disfunções e feridas paternas tornaram essas pessoas sem confiança nenhuma nelas mesmas, né? E uma série de demandas. E isso também é reflexo quando a gente fala que a menina se identifica com a mãe e o filho com o pai, eles vão levar isso para os relacionamentos deles. O que o menino aprender com o pai, como o pai trata a mãe, ele leva isso como é a forma de se tratar uma mulher. E aí, quando ele casa, a referência que ele tem de relacionamento de casamento é aquela que ele aprendeu. Aí bate de frente com uma mulher que aprendeu de outra forma. E aí já começa a treta, né? Então, quer dizer, outra coisa, né? Por exemplo, as crianças com problemas escolares, notas baixas. Assim, estou falando no geral, né? É lógico que a gente tem vários fatores que a gente tem que avaliar, sim. Dislexia, uma série de coisas que às vezes atrapalha. Mas eu estou falando assim, num geral de pesquisas, né? Eles fazem um apanhado assim meio geral. Então, essa questão, dificuldade de manter relacionamentos, porque a pessoa tem vários transtornos e traumas mal curados, maltratados, e por aí vai. E uma coisa tem assim, essa falta, a gente vê muito da igreja, por exemplo, nós somos cristãos. Pessoas que têm demandas de infância, de falta de paternidade nesse sentido, quando ela entra na igreja, ela vê um pastor e a própria igreja como alguém ou uma circunstância, um ambiente que vai curar isso tudo. Então, tudo aquilo que ela não teve com o pai, por exemplo, a irmã, ela vai querer que o pastor dê a ela. Aí ela vai querer que os irmãos da igreja dê a ela tudo aquilo que ela não teve. E a pessoa começa a falar mal do pastor, falar mal da igreja, falar mal das pessoas, porque as pessoas não estão dando aquilo que é ela que tem que tratar. O problema não está no pastor, o problema não está no outro. O problema é dela. É questões dela. Tentam suprir realmente essa falta, irmã. Então, quer dizer, é uma coisa que eu falo também no meio cristão, que é um assunto difícil. E hoje em dia está tão, né, só um adendo aqui. Gente, eu descobri há pouco tempo que eu tenho que estar atenta a esses detalhes, né? Uma coisa chamada psicofobia. Gente, doido. Ai, Jesus. Criar isso já ONG. Por quê? Porque eu entendo. As pessoas que sofrem de borderline e depressão, sintomas de suicídio, tentativas, elas estavam se sentindo discriminadas. Quando as pessoas chegam e dizem que isso não é besteira. E nas igrejas, então, discursos que diz que depressão, essas coisas, é tudo do diabo, ou é falta de Deus, ou é falta de fé. Então, é um tipo de discurso que não se pode mais fazer. Porque se a pessoa se sentir ofendida que está ouvindo, ela entra na justiça, que é psicofobia. Eu sofro depressão, tomo remédio, quase me suicidei e tive que ouvir de um púlpito o pastor falar que isso é coisa do diabo. E a justiça está acatando isso. Mas, assim, eu vou ser sincera a vocês, gente. Nós, como os cristãos aqui, nosso nicho. Do pescoço para baixo, todo mundo é cristão e aceita a medicina. Ah, tem problema cardíaco, renal, hepático, ortopédico. Não fui no médico, irmã, estou tratando, tomando remédio, estou fazendo exercício físico, está tudo certinho.
Ah, tô pondo óculos, né, irmã? Porque a idade chega, problema de audição. Mas quando chega no cérebro, Jesus é médico dos médicos, advogado dos advogados, juiz dos juízes, mas ele não é psicólogo dos psicólogos, não é psiquiatra dos psiquiatras, não é psicanalista dos psicanalistas, ele não é nada. Isso é a área dele, ele não se graduou. Então não é de Deus, entendeu? E aí as pessoas começam a demonizar o cérebro. Que para muitos, falar o comando, é o centro de comando. O cérebro não é o centro de comando, ele é um grande processador. Ele processa informações que nós mandamos para ele. O que você enxerga são sensores que você entra lá e ele vai processar o que você escuta, o que você fala. Então, ele é um grande processador. O que você coloca ali, ele dá o jeito dele de processar. E se ele não conseguir processar, ele vai lançar alguma coisa para o corpo, que são as doenças psicossomáticas. Ele dá o jeito dele de processar, mas ele resolve o problema. Do jeito dele, ele resolve, né? Então, justamente esse cérebro maravilhoso que Deus faz a gente ficar ali estudando sobre ele, aí chega nas igrejas, o povo demoniza. E a gente tem que falar isso. E a gente fala nos púlpitos, é uma coisa. Eu falo, e depois eu sento e vira e mexe, eu encontro um que vai lá e fala que é do diabo. Então, gente, é uma luta, enxugar gelo, mas glória a Deus, né? Que Deus é mais. Então, gente, outra ferida também é disfunções psíquicas. A questão paterna deixa a disfunção psíquica, emocional e física também, né? Comportamentos criminosos seríssimos. A gente que estuda neuroses, perversões e transtorno de todo tipo, psicopatia, sociopatia, gente. E como a irmã, eu vi colocando ali a questão da homossexualidade. Gente, os homossexuais, eles exaltam a mãe, né? O amor que eles têm pela mãe, porque a necessidade de ser aceito do ser humano é muito forte. Se sentir pertencendo. E a família é muito forte. Independente de orientação, independente do que tu faça, a família é forte no emocional do ser humano. Então, é isso para eles. Então, eles às vezes só encontram na mãe. Então, eles exaltam a mãe. Mas a alegria deles, quando um pai aceita e abraça, vocês não têm noção. Para eles, o mundo inteiro pode vir contra eles. Meu pai me ama. Então, assim, eles tentam desconstruir a família paterna de toda forma, tudo que estão se fazendo na mídia por aí afora. Porém, entretanto, todavia, é da constituição humana, porque Deus fez assim, isso eles não podem trocar. Então, pode acontecer um monte de coisa, fazer o que quiser fazer, mas essa figura paterna, ela é forte, é por isso que eu bato ela. A gente fala assim, tem reavivamento, vamos unir a família, vamos reconstruir o altar de Deus dentro da minha casa. Mulheres, primeiro ponto que você quer reconstruir o altar dentro da tua casa, reconstrói a posição do seu marido dentro da sua casa. O marido, ele está numa posição errada. Os filhos estão vendo isso. Então, assim, uma questão interessante também é que a criança, ela ama muito essa mãe, né? Essa relação da mãe e essa questão do pai. A criança, às vezes, ela prefere apanhar, ela sofrer e não ver os pais sofrendo. Então, se tivesse que escolher para uma criança pequena, gente, 5 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos, você quer apanhar ou eu bato nos seus pais? Eles são capazes de se jogar na frente, bate em mim, mas não bate no meu pai, não bate na minha mãe. Isso para eles é um trauma, é uma coisa muito absurda, porque eles têm aqueles dois como um baluarte absurdo. E vê-los sofrer, cair. Então, assim, traumas de criança que vê a mãe apanhando, ou o pai bêbado, ou morto, gente, é absurdo, é devastador, né? Então, a figura, eu bato muito nessa tecla quando eu prego. Eu tenho falado muito que, assim, que o homem, ele é aquele que protege, ele é da natureza humana, do gênero masculino, querer ser respeitado. A mulher, ela quer ser amada, desejada, faz parte da nossa essência. Ser amada e ser desejada é tudo. Por isso que a gente se produz, faz, e o marido não observa nenhuma unha nossa. A gente
é muito importante para a gente ser amado, né? Sim. E para o homem, ele quer ser respeitado. Tanto é que a Bíblia diz que a mulher é a coroa da cabeça do marido. E quando fala em mulher virtuosa, fala que o marido anda entre a comunidade com a cabeça erguida porque ele tem uma mulher maravilhosa e ele é respeitado na comunidade.